Qual o melhor anestésico para executar jato de plasma? Sinceramente, se eu recebesse R$ 1 para cada vez que eu recebo essa pergunta, eu já estava mais do que milionário. Todos os dias eu recebo várias vezes a mesma pergunta. Qual o melhor anestésico para realizar o jato de plasma? Com certeza, os profissionais que mandam essa dúvida para mim não são meus alunos, porque os meus alunos têm excelentes anestésicos para atuar com jato de plasma que nós desenvolvemos as formulações. Porém, para você que está me assistindo, ainda não é meu aluno e também tem essa dúvida, vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo aqui de hoje. Primeiro ponto, não existe um anestésico único para a realização do jato de plasma. E eu quero falar de uma forma mais ampla sobre o controle de dor na técnica de jato de plasma. Porque eu posso te garantir, se você tiver um excelente anestésico tópico, se você fizer anestesia injetável, ou se você estiver trabalhando com sedação com óxido nitroso, se você não souber fazer jato de plasma, nenhum anestésico vai funcionar. Se você não escolher a potência correta, ou a ponteira correta, ou a correlação entre os dois, nenhum anestésico vai funcionar. Se a pele não estiver sido bem preparada, nenhum anestésico vai funcionar. Eu falo isso por experiência, porque eu tenho mais de 20 mil alunos, eu tenho os meus cursos presenciais. E dentro dos cursos presenciais, nós temos excelentes anestésicos quando o aluno ainda não sabe aplicar, que ele está ali pegando mão comigo, ele tem dificuldades, o paciente sente o incômodo. Conforme o aluno vai pegando prática, vai ficando muito mais confortável para o paciente. E eu vejo isso em vários cursos livres, curso de pós-graduação, isso é muito comum. Então, nenhum anestésico vai funcionar se você não souber aplicar o jato de plasma corretamente. Aplicar jato de plasma não é simplesmente colocar o equipamento no máximo, pegar uma ponteira fina e começar a aplicar. Isso não existe. Você precisa fazer um plano de tratamento que envolva preparo dessa pele, execução do plasma, pós-procedimento e, claro, neste meio do caminho aqui, você tem que sempre ajustar, mas agregando um tratamento, uma fotobiomodulação, um microagulhamento e durante a aplicação do plasma, você precisa saber fazer essa escolha de parâmetros. Qual a melhor ponteira para aquele paciente em questão, qual a melhor potência para aquele paciente em questão e esses detalhes. Agora falando um pouco especificamente sobre o anestésico, não existe essa ideia de uma formulação soberana que vai ser eficiente para todo mundo. Tá? Até porque muitos dos anestésicos mais eficientes requerem receita médica e odontológica. Então eu vejo profissionais que ficam nessa busca, qual que é o melhor anestésico? E não podem manipular os anestésicos mais potentes. Então ainda tem esse detalhe. Você precisa adequar o anestésico dentro da sua realidade. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos de todas as formações. Esteticista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, médico. Eu tenho alunos literalmente de todas as formações. E eu tenho excelentes formulações para o médico e eu tenho excelentes formações para o esteticista. Eu tenho excelentes formulações para o dentista e excelentes formulações para o biomédico. E assim por diante. Cada um compra aquilo que está dentro da sua realidade e tem excelentes anestésicos de acordo com a realidade de cada um deles. Além disso, vale muito a pena ressaltar aqui também que industrializado existem alguns bons anestésicos. Talvez não tão bons quanto aquilo que nós conseguimos na manipulação, fazer de uma forma mais personalizada, mas também existem bons anestésicos. Vários ativos, lidocaína, tetracaína, prilocaína e assim por diante. Eu quero dar uma dica para vocês de leitura de um artigo científico sobre anestésico. Não é ligado ao jato de plasma, porque não existe um artigo científico dessa envergadura sobre jato de plasma falando sobre anestésicos, mas em microagulhamento sim. E para que você possa entender um pouco mais sobre concentração, formulação e tudo mais, eu vou deixar um artigo disponível aí na descrição para que você possa ler e entender mais sobre anestésico, porque eu tenho certeza que isso já vai te ajudar muito. E além disso, você precisa ter mais de uma formulação para atuar com jato de plasma. Eu, pessoalmente, em clínica, uso duas. São formulações minhas que eu desenvolvi e hoje eu só compartilho com os meus alunos, porque requer um preparo para trabalhar com elas. Nós temos uma formulação de anestésico extremamente forte, que é para ser aplicado de forma setorizada, ou seja, somente na pálpebra, somente no contorno, somente no código de barras, regiões pequenas, porque o anestésico é muito forte, não pode ser espalhado em outras regiões. Agora, quando eu vou fazer jato de plasma no pescoço, na papada, no contorno facial, se eu for pegar uma área maior, ou até mesmo full face para fazer um lifting não cirúrgico com jato de plasma, eu tenho formulações de anestésico que não são tão potentes, mas que se tornarão eficientes
quando eu deixo um tempo maior e, claro, eu tenho técnicas específicas para aumentar a permeação desse anestésico e fazer com que ele funcione melhor. É óbvio que nenhum anestésico, às vezes nem mesmo injetável, eu faço anestesia injetável também, tenho alunos que fazem anestesia injetável para executar o jato de plasma em algumas situações, nem mesmo o injetável vai resolver por completo, porque depende também da sensibilidade do paciente. Mas, de maneira geral, você vai conseguir trabalhar de uma forma muito confortável para o seu paciente. É importante ressaltar que a anestesia injetável pode ser realizada apenas pelos profissionais que têm habilitação para tal e não é para todos os pacientes, tá? Nem é a minha preferência. Eu não gosto de realizar anestesia injetável no jato de plasma. Eu só faço quando eu não tenho opção. Geralmente, às vezes o paciente está com pressa, não pode esperar o tempo da anestesia tópica, eu vou ali e faço um ponto de injetável para poder executar o tratamento rapidamente, né? Porque o injetável, você injetou, já pode fazer na hora que vai ficar confortável para o paciente. Mas não é a minha preferência. Eu prefiro atuar com anestésico tópico. Ensino para os meus alunos atuarem com anestésico tópico. Eu não sei o curso que você fez de jato de plasma, mas procure o seu professor e peça a ele formulações eficientes para diminuir a dor no jato de plasma. Primeira coisa, você tem que aprender a executar a técnica corretamente, escolher ponteira, potência de acordo com as características do paciente. E você precisa de boas formulações. Se você não pode, se você não é dentista, se você não é médico, se você não pode manipular os anestésicos com os ativos mais eficientes, em concentrações mais altas, você precisa de formulações que se adequem à sua realidade. E às vezes, com certeza, o seu professor de jato de plasma vai conseguir te auxiliar nisso. Se você ainda não tem um mentor no jato de plasma, estou aqui te aguardando para que você possa estudar conosco, ok? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.